E então, quando você começa a pensar em liderança, eu encorajaria, você sabe, nós dizemos interromper o divórcio com um novo casamento. Alguém me perguntou hoje, o que significa um novo casamento? Bem, isso seria uma dessas coisas. Não estou entrando e controlando minha casa. Eu não estou entrando e até feliz dando estrutura e, sabe, energia positiva e coisas assim e dizendo que eu sou o líder. Mesmo que você diga que eu sou o líder, nós também sabemos que cada um de nós tem pontos fortes. Pessoas se divorciando. Despedaçando suas famílias. Passando pelo casamento. Ou lutando contra isso. Eu sou Cass. Eu sou Catherine. Voltamos das profundezas do inferno para salvar nosso casamento abusivo e tóxico. Somos o casamento de Morrow. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Tudo bem, galera? Cass e Catherine aqui atrapalhando o divórcio com um novo casamento e vamos falar sobre algumas coisas emocionantes hoje. Então, hoje, a primeira coisa que queremos falar é porque os homens não estão liderando em sua casa. Temos uma visão bem diferente sobre liderança. Vamos entrar nisso. Está bem. A primeira coisa que quero abordar é simples. Você, acredito, deveria saber como homem. Os clichês são bem históricos, né? Temos que ser a rocha, o farol, a costa, o ombro para chorar. Podemos continuar e continuar, mas, bem, há algum tempo, isso está saindo do controle, onde nós, como homens, colocamos nossos sentimentos em toda a nossa esposa com nossos desejos, nossas necessidades, nossos desejos. E aqui está a coisa fundamental que acreditamos, e vamos alterar isso um pouco quando falarmos sobre parceria mais adiante na série aqui, mas acreditamos que um homem é responsável por fornecer um certo tipo de ambiente para deixar as emoções irem, certo? Se você está falando sobre sua esposa, se você está falando sobre seus filhos, ok, e assim o seu. Portanto, a razão é simples. Se você pensar em energia masculina e feminina, podemos ter esse assunto um dia inteiro. Mas se você pensar em feminino e flow, isso não significa homem ou mulher. Aliás, quando estamos falando de masculino, feminino, mas, e você está pensando em, você sabe, ser o farol guiando suas costas, você sabe, ombro para chorar, certo? Precisamos ser capazes de lidar com nossa merda. Se as pessoas estão de mau humor, se as pessoas estão fazendo birra, se o Riddick fez cocô no chuveiro hoje, você sabe, não, você sabe. O velho eu teria sido, e muitos de vocês provavelmente surtariam. Oh meu Deus! E você começa a envergonhar seu filho. Isso não é estar no controle. E ele tem apenas 2. Só há 2. Sim. Mas você sabe, você precisa ser capaz de lidar com isso. E há uma grande razão para isso. E agora vamos discutir um pouco mais sobre liderar em 1 minuto, mas vamos ficar nessa pista por 1 segundo. Recentemente, tivemos um jantar de ação de graças e você disse a alguém como era incrível poder simplesmente sentir o que eu precisava sentir. Você pode elaborar um pouco sobre o que isso significa? Então você pode dizer aos nossos ouvintes por que é tão importante apenas ser? Sim, com certeza. Então, em nosso relacionamento, aprendi que não conseguia expressar minhas emoções. Nunca fui uma mulher super emotiva. Eu tenho energia feminina, mas também tenho muita energia masculina e acho que parte de ter essa energia masculina é porque eu tive que fazer a minha vida inteira. Eu nunca fui realmente uma montanha-russa de emoções, eu sempre fui bonita mesmo. E você sabe que quando você se casa, isso traz à tona, traz à tona todas as emoções, as boas, as ruins, as partes espinhosas, como eu gosto de dizer, e suas melhores partes também. E então quando você tem filhos, você é empurrado ainda mais e então eu estou aprendendo que eu, na verdade, sou um pouco mais uma montanha-russa emocional do que pensava, porque me é permitido ser. Eu sabia. Porque é importante. Ele está me permitindo estar. Está correto. Então, a razão pela qual isso é realmente importante é que eu sempre fui uma mulher muito forte. Sempre assumi muita liderança na minha vida, não importa onde eu estivesse. E eu fiz a mesma coisa no nosso casamento porque fui forçada. Eu não tinha permissão para estar na minha energia. Eu tinha que ser líder porque ele não estava liderando. Mas à medida que curamos nosso casamento, aprendi que lentamente isso não acontece. Você não pode simplesmente começar a mostrar emoções da noite para o dia e esperar que seu marido saiba o que fazer quando você nunca mostrou a ele e você nunca mostrou emoções antes e se. O que está acontecendo? Você tem permissão para mostrar suas emoções, que não é o que eu estou tentando dizer. Mas você não pode simplesmente ir de uma pessoa para outra pessoa da noite para o dia e eu quero dizer que você costumava fazer isso em questão de 3 minutos, mas os segundos. Mas o que eu estou tentando dizer é que ele me forneceu isso. Ambiente onde eu posso sentir que não importa o que eu estou sentindo. Então ação de graças eu estava realmente frustrado, eu não estava realmente frustrado com ele. Mas eu meio que estava porque eu estava fazendo todas as coisas que eu estava fazendo em um de seus papéis é o peru é pesado que eu quero.
Ele para colocar o peru no forno eu posso levantar o peru acaba que está perfeitamente bem. Mas eu estava frustrado porque eu tive que colocar o peru em que era hora de colocá-lo no temporizador estava ligado e quando eu estou cozinhando o peru jantar como assistir. Fora porque eu tenho 5 minutos em movimento, então se você vai ver emoções é quando eu estiver cozinhando um jantar de peru. Enfim, então abri o forno e assim pré-aqueci o forno. Eu acertei o cronômetro e fiquei tipo, esse é o trabalho do meu marido. Estou frustrado. Ele sai e eu fiquei tipo, meu Deus. Eu não estava, não era com ele. Na verdade, foi no forno porque ainda havia outro. Como você chama? Um hack. Havia um hack lá dentro ainda. E assim foi o que me colocou por cima foi um hack extra no forno porque eu estava tipo, porque meu marido não ajustou o temporizador? Por que meu marido não colocou a folha de Flandres? Por que meu marido não tirou a prateleira do forno? E então naquele momento e não foi muito de um desabafo eu só fui oh meu Deus ou pelo amor de Deus eu acho que eu disse e ele estava como se você estivesse bem lá Mel e eu disse sim eu estou apenas frustrado e mas normalmente o que teria acontecido 5 anos. A minha energia teria levado para o lado pessoal e ele teria perdido a cabeça por nada realmente porque eu só precisava deixar minha emoção de que eu estava frustrado é isso que é tudo o que eu levei 30 segundos para voltar especialmente. Porque ele estava apenas calmo ele é como se você estivesse bem e eu estava como se houvesse um hack no forno e como eu disse isso parecia tão bobo. Mas eu estava apenas no ponto e de qualquer maneira essa longa história é a razão pela qual estou dizendo que é porque. Ele foi tão legal com o meu pequeno que foi um pequeno desabafo. Mas tinha o potencial de arruinar todo o nosso dia e de fato no passado se eu reagisse dessa maneira eu não tinha permissão para reagir dessa maneira tudo o que eu tinha que ser calmo e recolhido em tudo. Vezes porque eu tive que administrar as emoções dele para ele proporcionar esse ambiente estruturado, esse ambiente aberto onde. Não importa se você sabe, às vezes chegamos em casa de algum lugar e algo bate em você e você apenas chora por um tempo. Ou, fiz isso ontem. Li uma história muito triste de uma mãe que perdeu seus filhos. E ele está tentando me dizer alguma coisa. E eu disse, me desculpe, querida, quero falar sobre, foi horrível. E então as lágrimas só começaram a fluir porque era muito triste. E ele, sabe o que ele faz agora? Ele senta ao meu lado e só me deixa chorar e contar a história. Deixe-me ficar frustrado com o peru. Às vezes, e ele é tão bom com as crianças. Há momentos em que eu gosto de Snap e não como eu não estou batendo nos meus filhos eu não estou chamando-os de nomes eu estou fazendo qualquer coisa. Mas eu fico realmente frustrado e ele só me deixa fazer as minhas coisas e depois que ele está como você está bem Mel você precisa de qualquer ajuda. Sim, você precisa de algo sim e apenas super calmo e me permitindo ser louco às vezes eu nem sabia que eu tinha realmente em mim para estar meio que em todo o mapa porque eu não estava. bem, sim, mas porque você não teve a oportunidade. Então a maioria das pessoas não tem a oportunidade em geral. Elas não sabem como se comunicar ou compartilhar suas emoções. A maioria de vocês nem percebe o que está realmente sentindo. Certo? E aí a gente entra nessa coisa toda de Pukin. Certo? E então eu acho que são homens. Queremos falar de liderança. O primeiro e mais importante é que você tem que ser capaz de fornecer um ambiente. Sou sempre perfeito? Não. Como equipe, somos muito bons em reconhecer onde um ou outro está agora. E assim podemos intervir, certo? Assim como eu diria, você quer que eu leve as crianças agora? Ou ela pode simplesmente dizer, leve, certo? E o sentimento é a primeira parte sobre liderança, mas há um pouco mais nisso também. Porque quando você começa a tentar passar por algumas dessas coisas difíceis que você já sofreu em seu casamento e os sentimentos foram despejados, você não pode. Basta entrar como um homem e apenas começar a deixá-la sentir sem entender o que está acontecendo entendendo como passar por essas emoções. Mas além disso há tantas outras frustrações se você pensar sobre como o Peru. Se você pensar em como sua esposa tem fornecido a estrutura ao redor da casa desde então, especialmente quando os filhos nasceram, normalmente para a maioria das casas, o que você quer para jantares, retiradas de mercado, sabe, para onde estamos indo para encontros, o que estamos fazendo para as férias. Há muita liderança acontecendo por sua esposa que os homens parecem não conseguir entender. Eles não podem enrolar a cabeça no fato de que só porque você fornece, isso não significa que você gosta que seu dia feche quando você chega em casa. E assim você teve muito durante a nossa jornada. Bem, como eu estava aprendendo muito isso, como ser um parceiro melhor, você tinha muitas frustrações em assumir as responsabilidades, sentindo que tinha que fazê-lo. Sem perceber que havia um caminho diferente, muito do que você queria. Como foi para você tentar deixar seu parceiro entrar? Como foi tentar deixá-lo entrar? Para mim, foi muito difícil porque, novamente, quando você está nessa energia masculina e quando você é forçado a ser o líder, quando você é forçado a tomar decisões. E novamente, eu não fui necessariamente forçado, mas eu estava assumindo que eu estava, obrigado, fazendo a suposição de que eu estava forçado. Então, quando você entra nessa mentalidade e acha que é sua responsabilidade, não é fácil deixar alguém entrar. Então eu disse algo para você outro dia. Se você quer que seu marido lidere e suba, como mulheres fortes, temos que dar um passo atrás.
Está correto. E algumas pessoas vão discordar de mim. Como porque eu preciso dar um passo para trás, eu não preciso de um homem bem que é, você sabe que pode ser a maneira que você vê as coisas. Mas na realidade nós fomos feitos para estar juntos, nós especialmente se você acertou em cheio. Mas homens e mulheres foram feitos para estar juntos. Somos feitos para estar em relação uns com os outros, as pessoas em geral foram feitas para estar em relação umas com as outras, nem mesmo apenas marido e mulher, as pessoas foram feitas para estar em relacionamento, somos como uma matilha de cães que surgiu porque nós temos um novo filhote isso. Mas de qualquer forma, quando você está em relacionamento, você precisa descobrir como é essa dinâmica. Então, se você quer estar em um relacionamento como mulher, se você quer que seu marido lidere, se você quer que seu parceiro lidere, você precisa permitir que ele lidere. E se você está presa em permanecer nessa energia masculina, porque você sente que não há outro caminho, vai ser muito difícil, não só para você deixar seu marido entrar, mas também será muito difícil para seu marido conseguir entrar por causa de o muro que você está construindo. E eu acho que é muito importante notar que muitos de vocês vão ficar tipo, doces, eu vou deixar o meu como eu me sinto hoje. E muitas mulheres, você pode estar tipo, doce, eu vou voltar para casa e começar a falar sobre como posso começar a descer por essa toca de coelho. É preciso ter muito cuidado. Você sabe, ao longo do caminho, eu tive muito ressentimento em relação a, bem, eu tenho permissão para sentir também. E também tinha muitas coisas que precisava para sair que ainda não estavam completamente processadas naquele espaço. Então, você sabe, quando você começar a pensar, ok, nós vamos dar esse próximo passo, vá nos ouvir quando falarmos sobre alguns episódios de volta sobre se comunicar, aprender algumas habilidades primeiro. Comece a entender o que você está realmente sentindo. Como você mencionou sobre a raiva ser uma emoção secundária, certo? Muitas pessoas nem sequer conseguem realmente o que realmente estão sentindo lá dentro. E então, quando você começa a pensar em liderança, eu encorajaria, dizemos interromper o divórcio com um novo casamento. Alguém me perguntou hoje, o que significa um novo casamento? Bem, isso seria uma dessas coisas. Não estou entrando e controlando minha casa. Eu não estou entrando e mesmo feliz fornecendo estrutura e energia positiva e coisas assim e dizendo que eu sou o líder. Mesmo que você diga que eu sou o líder, nós também sabemos que cada um de nós tem pontos fortes. É só isso. De mãos dadas, cada um tem pontos fortes diferentes, sejam eles quais forem, as coisas diferentes que você está aprendendo. Então, quando você pensa em liderança, abrace os pontos fortes do seu parceiro, certo? Use seus pontos fortes para levantar seu parceiro em vez de segurá-lo em suas fraquezas. Isso faz sentido? Sim, impulsionar um foguete. Não seja uma âncora foda. Sim. Algo que ouvi há alguns anos no rádio e que ressoou comigo foi que um foguete não pode chegar ao espaço sem um foguete propulsor. Um foguete impulsionador é como um pequeno foguete que impulsiona um foguete real para ser capaz de fazer seu trabalho. E por isso dizemos isso o tempo todo. Às vezes ele é meu foguete de reforço e, na maioria das vezes, eu sou seu foguete de reforço. E nós dois acreditamos nisso. E a razão pela qual eu digo às vezes que ele é meu foguete de reforço é porque eu realmente tentei muito dar um passo para trás e realmente relaxar nessa energia feminina e realmente parar de tentar liderar e tomar decisões o tempo todo e forçar minha opinião. Então é por isso que eu disse às vezes que ele é meu foguete de reforço. Na verdade, ele é sempre meu foguete de reforço. Temos muito, o que você chamaria dessa relação? Relação simbiótica. Relação simbiótica. Sim, ele costumava ser um parasita. Ele costumava ser parasita. Agora é simbiótico. Ah, isso foi bom. Isso foi bom. Sim, portanto, não seja um parasita. Um pouco de ciência para você. Tudo bem, pessoal. Vamos sair por um segundo e vamos voltar para a gravação do próximo episódio. Vai ser quente. Vamos falar sobre as desculpas ou razões que as mulheres vão dar tipo, estou muito cansada. Você é um grande. Acho que sou assexuada quando não queremos. Então nos vemos em um minuto.